Bom, meu nome é Michele, eu sou engenheira química, mas eu trabalhei durante 5 anos e meio com engenharia de projetos. Então esse será o nosso assunto, engenharia de projetos. Aqui um pouco da minha formação e da minha experiência. Eu sou engenheira química formada pela Escola Politécnica, sou mestre em engenharia de materiais pela Unesp e tenho mais de 5 anos de experiência em engenharia de projetos, sendo que eu já fiz projeto para a indústria alimentícia, já fiz para petroquímica, química, agronegócio e até para mineração já fiz alguns projetos. Começando, vamos definir o que é um projeto. Projeto é uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado. Mas por que você faz um projeto? Por exemplo, se você for construir uma casa, para fazer um exemplo simples, você for fazer uma casa e não tiver o projeto da casa, essa casa vai sair uma bagunça. Você faz o projeto porque o empreendimento é um negócio que vai tomar muito dinheiro, muito investimento para você ter um empreendimento. Quanto maior o empreendimento, mais detalhado e mais preciso tem que ser o projeto, porque cada erro custa caro e muito caro. Por exemplo, quando você faz sem projeto, você faz um banheiro sem espaço, daquele tipo de banheiro que você não sabe se você coloca o vaso e a pia ou se você coloca o chuveiro, porque os três não dá. Ou, por exemplo, você faz uma porta, um quarto com uma porta que se você abre a porta do armário, ele bate na cama. Ou se você abre a porta do quarto, bate na cama. Às vezes você não delimita bem o espaço ou o tamanho dos cômodos compatível com o tamanho dos móveis. Então, o projeto serve para evitar essas inconveniências, esses erros. Um exemplo, na minha família, porque eu sei que a minha tia não vai assistir esse vídeo, então eu posso usar ela como exemplo. A minha tia tinha um sonho de ter uma escada caracol na sala de estar dela. O que ela não contou é que a escada caracol, ela ocupa espaço. Então ela fez uma linda escada caracol, bem centralizada na sala. Porém, o problema é que agora, se você põe sofá para assistir televisão, você não consegue assistir porque a escada caracol ela fica bem no meio da sala. Se você senta para conversar no sofá, dependendo da posição que você está sentado, você não enxerga o seu interlocutor porque a escada caracol atrapalha. É uma linda escada caracol, mas ela está atrapalhando a sala de estar, ou seja, matou todo o espaço. Se tivesse sido feito um projeto antes, teria-se visto que essa escada caracol seria uma interferência e colocaria essa escada ou em outro lugar ou faria uma sala maior e deixaria o espaço para a escada. Esse é um exemplo na minha família. Bom, como que a gente divide o projeto? Existem duas formas de dividir. Eu vou começar falando da metodologia FEL, Front-End Loading, que é validar por etapas. Eu só vi essa metodologia, eu particularmente, só vi essa metodologia ser adotada pelo grupo Votorantim, num projeto que eu fiz para Votorantim Metais. No FEL, você tem 3 etapas, que é análise do negócio, o FEL 2, que é análise de alternativas ou projeto conceitual, e o FEL 3, que é o projeto básico. O FEL 4 já é feito com a montagem. Isso não é incomum, tá? O FEL 4, que seria aqui eu estou inventando um FEL 4, não tem essa nomenclatura. O FEL 4, que seria o projeto detalhado, ele é feito junto com a montagem. Então, a montagem e detalhamento. E partida, comissionamento e partida da unidade. São as etapas. As etapas com as quais eu trabalhava, que era mais usual trabalhar, a gente trabalhava com projeto conceitual, projeto básico e projeto detalhado, que também é feito em conjunto com a montagem. Não ache que você vai começar o projeto detalhado e terminar o projeto detalhado antes do cliente começar a montar. Isso não acontece. Bom, então vamos falar por etapas como que é feito cada projeto. Para começar a análise do negócio, isso é feito pelo cliente, é uma etapa feita pelo cliente. Por quê?
Porque você não é especialista, o cliente ele é especialista no que ele faz. O cliente entende do negócio dele, então você não vai dar pitaco no que o cliente tem expertise e você não. Então, a primeira coisa que o cliente vai fazer é validar a oportunidade comercial e selecionar as alternativas que vão ser analisadas para a fase seguinte. Ou seja, ele vai decidir se ele vai fazer uma fábrica de shampoo ou de guarda-chuva. Ele vai decidir no que ele vai investir o dinheiro dele. Quais são os produtos que o cliente gera para essa primeira etapa? Bom, ele faz uma previsão do mercado para saber o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas desejam. Elas querem guarda-chuva ou elas querem shampoo? O que vai ser mais viável? Estudos competitivos, dá uma olhada ali na concorrência, o que a concorrência dele está fazendo. E ele faz uma estimativa prévia de custo para ver onde ele vai aplicar o dinheiro dele. Bom, como eu disse, na análise de negócio, o cliente tem expertise. Então, ele é a melhor pessoa para decidir. Por exemplo, é momento de decidir se ele vai fabricar guarda-chuva ou geladeira, guarda-chuva ou shampoo, se ele vai fabricar carro sem motorista ou se ele vai fabricar carro com motorista. O que ele vai fazer com esse dinheiro que ele tem para investir? É basicamente o que ele vai decidir agora. E essa decisão ela é tomada geralmente pelo alto escalão, gestores de negócio, diretoria, o pessoal que realmente manda no dinheiro, né? Geralmente é o alto escalão que decide. Um exemplo simples, você tem aí um dinheiro que você quer investir. Você pode, por exemplo, investir em imóveis. Meu avô sempre dizia que quem investe em terra não erra. Você pode aplicar na bolsa de valores. Você pode abrir uma franquia do McDonald's ou do Subway ou qualquer outra que você se interesse. Você pode investir num negócio próprio. Ou você pode investir em Bitcoin, por exemplo. Então, é hora de você decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro. E essa decisão, ela tem vários caminhos. Uma vez que você decidiu o que você vai fazer com o seu dinheiro, agora é a hora de decidir o como. Então, planejamento da seleção de alternativas ou projeto conceitual. Uma vez que o cliente decidiu se ele quer fazer a fábrica de guarda-chuva ou de shampoo, e na minha opinião é melhor que ele decida pela fábrica de shampoo, devido à minha formação, ele vai estudar as opções que ele tem no mercado ou as opções que ele tem aí no mercado internacional ou nacional. Então, quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas atualmente para fabricar shampoo? Quais são as tecnologias que ele pode utilizar que estão sendo pesquisadas e que já foram validadas numa planta piloto, por exemplo? Se ele pode investir nisso, investimento de risco, mas ele pode querer investir. E geralmente essa etapa também é feita pelo cliente, mas ela pode ter a participação de uma projetista especialista naquela área, que existem as projetistas especializadas, né? São as projetistas que desenvolvem tecnologia para áreas específicas. Então ele pode ter esse apoio para ver qual tipo de equipamento que ele vai utilizar, qual tecnologia está sendo utilizada por aí, para ver o que ele vai aplicar. Então é a seleção de alternativas. O que você espera dessa etapa? Um estudo econômico e financeiro mais detalhado, né? Que já vai definir mais ou menos quais equipamentos que ele vai utilizar. Então ele já tem condições de fazer um estudo mais detalhado. A engenharia conceitual, ou seja, qual é a matéria-prima que entra, quais as etapas que ela passa, o que gera de resíduos e qual é o produto final. Isso já é mais ou menos esperado que ele já tenha no projeto conceitual. Um refinamento do orçamento. Esse orçamento, teoricamente, ele já tem que estar aí mais ou menos definido, mais ou menos certo, não pode ter muito erro. O que acontece geralmente na prática, que uma coisa é a teoria, a outra é a prática. O
que acontece na prática? O cliente ele faz um orçamento na etapa conceitual e depois a projetista, que adora gastar dinheiro, aumenta esse orçamento, duplica esse orçamento, ou no caso da Petrobras, triplica, quadruplica esse orçamento. Por quê? Porque a projetista gosta de gastar dinheiro, vai ser a opinião do cliente. Mas não, só vou jogar uma bola para vocês. Quando você vai fazer uma seleção de alternativas, se eu quero que a minha alternativa seja selecionada, eu vou jogar o meu preço para cima ou para baixo? Fica a pergunta. Eu não estou dizendo nada, só para vocês pensarem. Quando você vai fazer uma seleção de alternativas, se você quer que a sua alternativa seja escolhida, você joga o teu valor para cima ou para baixo. Aí, quando chega no detalhamento, a situação muda. Então, novamente, para a seleção de alternativas, o cliente tem expertise do negócio e pode contar com consultorias especializadas, às vezes consultores especializados, às vezes consultorias, empresas especialistas. É o momento de decidir quais são as tecnologias, se vai ser algo novo, por exemplo, algo que foi desenvolvido em planta piloto, ou se vai ser uma tecnologia que já está sendo utilizada lá fora, que já foi testada em algum outro empreendimento, até pelo próprio cliente. Às vezes o cliente ele quer reproduzir uma tecnologia que ele já tem. Essa decisão, geralmente, ela é tomada já mais por um escalão mais baixo. Equipe de engenharia do cliente, com ou sem apoio de consultores especialistas. Para a gente fazer um exemplo assim, um paralelo para vocês entenderem. Supomos que você decidiu que você quer construir uma casa com esse dinheiro extra, né? Você vai ter que decidir qual o tamanho do terreno, 15 por 25, 15 por 30, ou um terreno maior, 30 por 80, alguma coisa assim. Qual vai ser o tamanho do terreno, qual é o tipo de casa, sobrado, casa térrea, como que você quer construir. Se for fazer uma escada caracol, sugiro que preveja o espaço da escada. Quantos cômodos você quer na casa, mais ou menos, para ter uma dimensão, né, dessa casa. É diferente, eu quero construir uma casa com 5 cômodos, eu quero construir uma casa com 15 cômodos, os valores variam, né? A área que vai ser construída, você já vai ter mais ou menos uma ideia. Se vai ter jardim, piscina, garagem, playground ou a bendita escada caracol, você tem que prever o dinheiro e o espaço para tudo isso. Assim fica mais fácil de você estimar quanto você vai gastar. Budget é orçamento, e essa palavra ela é muito usada em empreendimentos, muito. Chegamos no FEL 3, que é Planejamento e Implantação do Empreendimento, ou também conhecido como Projeto Básico. Então, você vai definir a engenharia básica, o plano de execução e uma estimativa de custo detalhada para a alternativa que já foi selecionada a alternativa, já sabemos qual tecnologia vamos aplicar, já sabemos quais tipos de equipamentos vamos colocar, agora é a hora de fazer o projeto propriamente dito. Essa etapa, geralmente, ela fica na mão da projetista. Então, quais são os produtos esperados dessa etapa? As especificações do equipamento. Então, você vai especificar cada um dos equipamentos que você vai utilizar. Geralmente, o cliente ele já traz para você a especificação dos equipamentos que são do know-how dele. Mas, por exemplo, geralmente bombas, filtros, coisas mais comuns, trocadores de calor, coisas mais comuns, fica para projetista especificar. Você já vai fazer um plano de compras, porque você tem que ter um plano de compras. Mais para frente nós vamos ver os problemas que a falta de um plano de compras causa, e um plano de execução do projeto, além do escopo detalhado e de uma análise do cronograma.